Nós começaremos hoje uma série de mensagens com o tema Parábolas e Contexto em Lucas. O diretor está aqui pedindo para eu ir aqui para o centro. Parábolas e Contexto em Lucas. Nós vamos meditar por alguns domingos em algumas parábolas contadas por Jesus e registradas por Lucas, o evangelista Lucas. E como vocês verão, a ideia não é pensar somente na parábola em si e no ensino próprio da parábola, mas em todo o contexto que envolveu e que motivou Jesus a contar aquela parábola. Raríssimas parábolas são isoladas. Podemos dizer assim, poucas parábolas aparecem sozinhas no texto. A grande maioria das parábolas, elas vêm dentro de um contexto. Então, às vezes, Jesus está num debate teológico com um escriba, com um doutor da lei, com um fariseu. E aí, dentro desse debate teológico, Jesus conta a parábola. Se nós vamos, então, estudar a parábola, ela tem um significado dentro desse contexto. Dentro da situação que estava acontecendo, que levou Jesus a contar aquela parábola específica. Outras parábolas, ela vem dentro de um evento narrativo. A parábola de hoje estará lá em Lucas 7, conhecida como a parábola dos dois devedores. Ela está dentro de um evento narrativo. Então está acontecendo, está tendo um acontecimento, tem uma situação acontecendo, e dentro desses acontecimentos, Jesus conta uma parábola, motivado por algo que está acontecendo naquele evento. Outras parábolas, elas vêm explicar um milagre. Jesus realiza ou está por realizar o milagre, e aí então ele conta essa parábola. E algumas parábolas estão dentro de algum poema, algo meio poético que Jesus acaba contando uma parábola, e nós veremos isso também. Então a ideia é olhar esses contextos. Também é muito importante a gente colocar a parábola dentro do contexto histórico das pessoas que ouviram a parábola. Então, se a gente lê a parábola com os nossos olhos do século 21, de 2020, de manhã eu falei que nós estávamos no ano 2021, veja só. É a ansiedade de passar logo tudo isso, né? Mas se nós olharmos com a nossa cultura ocidental, nós perdemos o ensino da parábola. Por exemplo, a parábola que é conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. O texto diz que o pai, quando viu o filho de longe, ele correu e o abraçou. Para nós, assim, essa ação do pai sair correndo e abraçar é a coisa mais natural. Para as pessoas lá do Oriente Médio, até hoje, é algo surpreendente, porque uma pessoa centrada, uma pessoa de uma posição social mais elevada, um pai de família bem organizado, ele não corre. Assim, ele não sai, ele não anda, nem anda depressa. O andar dele já o identifica como alguém responsável, centrado. Então, quando vemos o pai da parábola correndo para abraçar o filho, então só ali já tem um ensino que o pai abriu mão de toda a sua reputação de homem centrado, organizado, por amor ao filho. Ele não se importa mais o que as pessoas vão pensar dele. O que importa para ele é abraçar o filho. Então, por isso é importante a gente, quando lê um texto bíblico, e as parábolas não fogem à regra, é importante a gente colocar a parábola e observá-la dentro da cultura em que ela foi contada. Porque senão a gente corre o risco de perder lições preciosas que Jesus estava dando para nós, está dando para nós através do texto.
porque nós lemos dentro da nossa cultura, com a nossa maneira de enxergar a vida e os acontecimentos e as coisas. Então vamos lá, vamos olhar essa parábola hoje. Está em Lucas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 40, porque é o texto que está a parábola. Mas o contexto, ele começa do versículo 36. Eu vou ler somente a parábola. E depois nós vamos conversar um pouco sobre o contexto. Então, diz assim: Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Chamou a atenção de Simão, né? E Simão então respondeu: Dize, mestre. Jesus começa então agora a contar a parábola. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um denário, ele é comparado hoje com um dia de trabalho. Por exemplo, um dia de um trabalhador, chamamos hoje de trabalhador braçal, talvez um dia da pessoa que faz uma limpeza numa casa. Então, um devia referente a 50 dias de trabalho. Outro devia referente a 500 dias de trabalho, né? E nenhum dos dois, nem o que devia 50, nem o que devia 500, tinha como que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Então Jesus conta essa parábola. Ele fala assim, duas pessoas deviam para um credor, um devia 50 denários, outro devia 500, mas nenhum dos dois tinha com que pagar. E o credor então perdoou os dois. E aí Jesus faz a pergunta para Simão, qual dos dois amará mais esse credor, se sentirá mais grato a esse credor? Simão respondeu, suponho, ele não afirma, né? Ele já viu aqui que entrou numa enrascada. Então ele usa aqui um artifício, uma suposição, né? Falei, eu suponho, né? Talvez seja aquele que foi mais perdoado, aquele que teve a dívida maior perdoada. Esse é o que amou mais. Então essa parábola, ela está dentro de um evento. Ele está dentro de um evento narrativo. Está acontecendo alguma coisa, está tendo uma sucessão de fatos, e Jesus então, ele conta essa parábola para Simão. Esse Simão, ele é um fariseu importante, um homem importante na sociedade. E o fariseu era aquela pessoa, era uma seita dentro do judaísmo que eram muito rigorosos no cumprimento das leis de Moisés. Então eles tinham muito rigor no cumprimento das leis e eles se colocavam como superiores aos outros. Então ele destratava, era praxe dos fariseus, destratar aqueles que não conseguiam ser tão seguidores da lei quanto eles eram, né? Então eles não obedeciam à lei para fazer a vontade de Deus. Essa não era a motivação deles, tanto que os fariseus são muito denunciados por isso. Eles não tinham aquele compromisso com Deus e pelo compromisso, o amor que eles tinham, a devoção ao Yahvé, é que eles obedeciam às leis. A motivação deles era o orgulho próprio. Então eles queriam ser o mais espiritual que o outro, né? Então, alguém falava assim, hoje eu tomei, era um sábado, né? Hoje eu andei 5 metros, eu andei só 2, andei menos, fiz menos coisa no sábado. Uma disputa entre eles, né? Eles criavam leis da cerca, então tinha uma lei, um mandamento, eles criavam várias leis para nem chegar perto de quebrar aquela outra lei. Então era uma arrogância, uma espiritualidade marcada pela arrogância. E quando eles viam alguém que tinha suas lutas com o pecado, não conseguia obedecer às leis, desfaziam, eles menosprezavam. Jesus conta uma parábola que sobe um publicano, que era um cobrador de impostos, que eram tidos como pessoas desonestas na sociedade de então. Sobe então um publicano e um fariseu para orar. E a oração do publicano é assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador.
E o fariseu, a oração dele é assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou igual esse outro aí, ó, que peca bastante, né? Eu sou o cara, eu sou o santão, santarrão, né? Então era essa a cultura dos fariseus, assim que eles eram. E acontece que Jesus ele estava pregando a palavra. Quando nós lemos um pouquinho anterior a essa parábola, um pouquinho anterior inclusive ao evento, Jesus ele está pronunciando ensinamentos. Vai os discípulos de João Batista perguntar se ele era mesmo o Cristo que estavam esperando, e ele realiza milagres, ele cura pessoas, ele ressuscita mortos. E ele fala para os discípulos de João Batista, vai lá e fala para o João Batista o seguinte, que os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos estão vendo, os doentes estão sendo curados, e aos pobres, aos pecadores, está sendo pregado o evangelho. E então eles vão falar para João Batista, que Jesus então era isso, essa resposta. João Batista identifica Jesus como Cristo. E Jesus então está pregando o evangelho para as pessoas. O que acontece é que tem uma mulher no meio dessas pessoas ouvindo a mensagem de Jesus. O texto vai dizer, se você ler desde o versículo 36 que eu citei, o texto vai dizer que ela era uma mulher pecadora na cidade. Isto é, ela pecava na cidade. Isso era uma maneira, um eufemismo, né? Uma maneira mais bonita para dizer o que nós chamamos de uma prostituta. Então era assim que ela vivia a vida dela. E ela então ouve a mensagem de Jesus, que Jesus veio para perdoar os pecadores, para salvar os pecadores. E que Deus tem amor pelos pecadores e quer transformar as suas vidas. Essa mulher ela é impactada com a mensagem de Jesus, com a pessoa de Jesus, e ela se arrepende dos seus pecados. Acontece que dentro da cultura de então, no primeiro século, a cultura judaica e a cultura dos fariseus, das pessoas que eram estudiosos das leis da época, da lei de Moisés, quando aparecia alguém que tinha um ensino, um possível mestre entre eles, eles faziam um banquete numa casa e convidavam essa pessoa para um jantar. E é isso que está acontecendo aqui. Eles convidam Jesus para o jantar. Esse homem chamado Simão, que é um fariseu, ele convida Jesus para um jantar, para um banquete. Então, como que acontecia isso? Eles faziam o jantar, o banquete, e após o jantar tinha o momento da discussão, aquele bate-papo que a gente tem depois de uma comida boa, né? Eles tinham um bate-papo sobre assuntos teológicos, sobre assuntos da lei da época, da espiritualidade da época, e assuntos talvez que Jesus tinha acabado de pregar e ensinar, eles iam debater ali, e para perceber se Jesus de fato era um mestre digno de ser reconhecido como mestre. O texto vai nos mostrar que o Simão ele estava preocupado em saber se Jesus era um profeta, e se Jesus era o grande profeta, o Messias, o Cristo que estava por vir. Tanto que quando essa mulher pecadora ela está aos pés de Jesus, e o Simão ele diz assim, se ele chama Jesus de este, né? O Simão é um camarada totalmente desrespeitoso. A gente vai ver isso aí. Ele fala assim, se este aí soubesse quem é essa mulher, não deixava ela fazer isso. Ninguém gosta de ser chamado por este, né? Nós conhecemos um casal, e aleluia, já idoso, né? E ele chamava a esposa dele de esta aí, né? Então ele se referia para essa aí, ó. Mas era o jeito carinhoso deles. Então, neste caso, desse casal, não era desrespeitoso. Mas ninguém gosta de falar assim, esse aí faz isso. Esse aí não, tem o nome, né? Mas ele trata Jesus assim, ó, se este soubesse quem é essa mulher, não deixava ela estar aí. Se ele fosse mesmo um profeta, não deixava ela estar aí aos pés dele. Então, esse Simão, ele chama Jesus para ir lá para saber se Jesus é o profeta, é o Messias. Jesus, então, aceita o convite e vai na casa desse Simão para o banquete, para o jantar. Esses encontros, eles eram bem diferentes de um convite de um jantar que você e eu fazemos às pessoas.
A casa geralmente era grande, tinha um grande jardim, e a casa ficava aberta para as outras pessoas irem assistir o banquete. Então tinha os convidados que reclinavam-se à mesa, sentavam-se à mesa, mas na verdade reclinavam-se à mesa, e outras pessoas podiam ir, mas não participar do banquete, para assistir o banquete e depois ouvir a conversa, a discussão dos assuntos que teriam depois do jantar. A mesa era baixa, então aproximadamente uns 50 centímetros. Ou então eram uns pratos de madeira pouco elevados que eram colocados no chão. E os convidados, eles sentavam num divã da época ou num tapete. E eles tinham que se debruçar no braço esquerdo, porque no Oriente Médio você não pode pegar comida com a mão esquerda. A mão esquerda é usada para outras necessidades, você já deve imaginar quais sejam, né? Então era uma falta de educação muito grande você usar a mão esquerda para pegar alimentos da mesa. Então, para evitar isso, as pessoas se debruçavam no braço esquerdo e pegavam a comida com a mão direita. Até hoje ainda é indelicado fazer isso. Quem vai para o Oriente Médio já sabe disso, né? E os pés, obviamente, ficavam para trás. Os pés não podiam ficar no meio da comida, né? Os pés ficavam para trás. Então era isso que estava acontecendo. Então por isso que o texto vai dizer que Jesus reclinou-se à mesa. Então Jesus seguiu todo o protocolo. Jesus era uma pessoa educada. Ele reclinou-se à mesa, os pés ficou para trás. Atrás de Jesus estava essa mulher. Ficavam os empregados atrás dos convidados e atrás dos empregados as outras pessoas. E o texto vai nos contar que essa mulher começa a chorar ali atrás de Jesus. E ela reclina-se à mesa não, aos pés de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Tanto que ela estava chorando. E ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Algo totalmente indecoroso para a época, né? As mulheres usavam o véu, elas não podiam estar ali, a burca, né? Com o rosto estampado. E todo mundo olhando aquela cena, e ela não parava de beijar os pés de Jesus. É isso que está acontecendo. E o Simão, é aí que ele olha, ele vê aquela cena, e ele fala, se este aí fosse um profeta, ele não deixaria essa mulher fazer isso, porque ela é uma mulher pecadora. E aí Jesus entra em cena. E ele diz assim, Simão, tenho algo para te dizer. Então já criou uma tensão no drama ali, né? Porque todo mundo entendeu que era uma coisa séria. Todo mundo entendeu que Jesus tinha percebido algumas coisas erradas e Jesus ia tratar agora essas coisas erradas como anfitrião, como Simão. E o que de errado estava acontecendo? Seria profundamente indelicado você receber um convidado e não lavar os pés do convidado. Talvez não você mesmo, mas você pedir para alguém fazer, para o seu empregado, seu escravo, na época tinha escravos, né? Escravizados, fazerem. E você era um anfitrião, receber as pessoas com uma saudação, com um beijo. Então, cumprimentar com um beijo, né? E ainda ungir a cabeça da pessoa com um óleo, geralmente um óleo aromático. E Jesus, quando ele entrou na casa, o restante do texto vai nos mostrar isso, que o Simão, ele não lavou os pés de Jesus, o Simão não saudou Jesus com um beijo, e o Simão não ungiu a cabeça de Jesus com um óleo. Quando que isso acontecia? Quando o anfitrião se julgava muito superior ao hóspede, ao convidado. Então, quando chegava um convidado numa casa e não servia pelo menos uma bacia para a pessoa lavar os pés, era porque o anfitrião estava dizendo, eu sou melhor que você. Eu sou de uma posição social mais elevada que você. Eu tenho uma espiritualidade melhor que a sua. Eu sou bacana e você é o ralé. Era isso que o Simão estava... Era assim que Jesus estava sendo tratado. Quando você não saudava com um beijo, era o mesmo sinal.
Então, o Simão, ele se coloca numa condição de muita superioridade a Jesus. E imagine, então, Jesus chega na casa, se é você que chega na casa de alguém e você tem essa cultura de chegar na casa e a pessoa colocar uma bacia, o empregado lavar os seus pés, te saudar com um beijo, ungir sua cabeça com óleo, isso é muito natural acontecer. Então, imagine você chegar na casa de alguém e a pessoa não fazer isso. Imagina você chegar na casa de alguém e a pessoa não te cumprimentar, né? Então, não te receber à porta. Ficou um constrangimento. E as pessoas esperando, o que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai brigar? Será que Jesus vai reclamar? Será que Jesus vai perder a linha com esse Simão? Todo mundo naquela expectativa. E Jesus ficou de boa. Foi lá, tomou o lugar dele, reclinou-se à mesa, participando da refeição, sem reclamar de nada. Essa mulher, possivelmente, ela viu tudo isso. Ela viu como Jesus foi menosprezado. Ela viu como Jesus foi destratado. Ela está profundamente agradecida a Jesus, porque Jesus lhe pregou uma mensagem há pouco de que os pecados dela estavam perdoados, e que ela estava perdoada, e de que ela podia mudar de vida e ser transformada. E ela então, tendo Jesus em tanta estima, Jesus era alguém que ela tinha profunda admiração e respeito, e ela percebe que Jesus está sendo totalmente destratado naquela cena, naquela casa. Estão tratando mal ao Jesus que ela ama, que ela admira, que ela respeita, que ela o reconhece como Messias, como Deus, como Salvador. E ela começa a chorar diante dessa cena. Ela começa a chorar diante dessa situação. É como se ela dissesse, não podem tratar Jesus dessa maneira. Eu não posso aceitar que o meu Senhor seja tratado assim, que aquele que perdoou os meus pecados seja tão destratado desse jeito. E ela se debruça aos pés de Jesus e ela começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxuga com os seus cabelos. E começa a saudar, beijando os pés de Jesus. Ela não vai beijar as mãos de Jesus, nem a face de Jesus, porque ela se sentia indigna disso. Ela então beija os pés de Jesus. As prostitutas carregavam perfume de unguento pendurado no pescoço para atrair os seus clientes, né? E ela então não precisa mais daquilo, porque ela está decidida a largar aquela vida. Então ela quebra aquilo e ela unge os pés de Jesus com aquele perfume. O Simão fica incomodado, como já foi dito, e Jesus conta a parábola. E Jesus, ao término da parábola, ele pergunta para o Simão, quem é que vai amar mais o credor? Aquele que foi mais perdoado ou aquele que foi menos perdoado? O Simão já percebeu que ele está numa furada, né? Ele criou uma situação para ele que ele está numa fria. E ele falou, eu suponho que o que foi mais perdoado é o que ama mais. Aí o texto é brilhante, que o texto diz assim, Jesus virou para a mulher, parou de olhar para o Simão, virou para a mulher, e falou assim, veja essa mulher. Toda a atenção voltou para a mulher. Jesus, ele tem justificativa para dar maior bronca em Simão, mas Jesus não faz isso. Ele condena e denuncia o desrespeito de Simão, mas não diretamente a ele. Ele o faz elogiando a mulher, reconhecendo o valor dessa mulher. Ele fala, tá vendo essa mulher? Aí todo mundo volta os olhos para a mulher. Talvez a mulher tenha até ficado com medo. Ele fala assim, eu entrei aqui e você não me lavou os pés. Imagina as pessoas, né? Ih! Ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Eu entrei aqui e você não me saudou com um beijo. Ela não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei aqui e você não ungiu minha cabeça. Ela está ungindo meus pés com um perfume caríssimo. Ela está demonstrando amor por mim porque ela sabe que ela foi perdoada. E você não se acha pecador. Você se acha melhor que os outros. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, para você, Simão,
para ser profeta, tem que saber o que está no íntimo do coração das pessoas? Pois então, eu sou o profeta. Eu sei o que vai no íntimo do coração dessa mulher. Eu conheço a história dessa mulher. Eu conheço o passado dela. E eu sei quem o poder do Evangelho a transformou agora. Agora ela está aqui com os seus pecados perdoados. Só que como eu sou profeta, Simão, eu não conheço só o íntimo do coração dela. Eu conheço o íntimo do seu coração. Eu estou vendo a sua arrogância. Eu estou vendo como você distrata os necessitados. Eu estou vendo como você não reconhece o poder de Deus de perdoar os pecados. Eu estou vendo em você, Simão, o seu ar de superioridade, porque você nem me recebeu bem na sua casa. As outras pessoas você recebeu bem. Por que a mim você não recebeu bem? Porque eu sou pobre? Porque eu sou o quê? Então, Simão, eu sou o profeta sim. Eu sou o Messias sim. Eu sei o que vai no coração dela. Eu sei que o poder do Evangelho fez sobre a vida dela. E eu sei o quanto ela me ama, porque ela se sente perdoada por Deus através da palavra que eu proferi a ela há poucas horas atrás. E eu sei que você não me ama, porque você nem se acha pecador, você se acha melhor que os outros. E aí então Jesus volta para a mulher e fala assim: filha, a tua fé te salvou. Você está salvo, seus pecados estão perdoados. As outras pessoas, os outros eruditos da lei que estavam ali, eles ficaram todos incomodados. Como é que... Quem é esse que também perdoa pecado? E o texto ele termina sem concluir a história. O texto ele não vai dizer se Simão se arrependeu, se o Simão não se arrependeu, se aqueles homens continuaram debatendo, se não continuaram debatendo, o que fizeram com a mulher, como Jesus saiu da casa. O texto termina assim, fica no ar. O texto só revela que quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós sabemos e admitimos que somos falhos, e quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e nós sabemos que somos perdoados por Ele, somos aceitos por Jesus, somos acolhidos por Jesus, somos transformados por Jesus, somos salvos por Jesus, nós nutrimos grande amor por Jesus. E nós então vivemos para glorificar o nome desse Deus, amando a Jesus e amando as pessoas. O texto ele não dá um desfecho porque cabe a mim e a você decidir como é que a gente vai agir daqui para frente. Depois que a gente percebe esse episódio, como é que nós vamos tratar as pessoas daqui para frente? Como é que nós vamos tratar Jesus daqui para frente? O texto deixa esse desafio para que nós possamos dar o nosso desfecho com a nossa vida. Cada vez que estivermos em situações semelhantes a essas, nós mesmos é quem vamos dar o desfecho de como vamos tratar uns aos outros e de como vamos receber Jesus em nossas casas e como vamos receber Jesus em nossas vidas. Essa narrativa ela tem um propósito, nos mostrar que somos pecadores sim, que precisamos de Jesus. Que precisamos reclinar aos pés de Jesus e adorá-lo. E nós podemos fazer isso porque fomos perdoados. Não importa o nosso passado. Importa é a obra do Evangelho em nossas vidas. Não importa o seu passado, importa o que Jesus vai operar em sua vida. É você abrir o seu coração para Jesus e deixá-lo transformá-lo. É claro que muitas ações nossas, elas trazem consequências. Se é uma ação que cabe uma penalidade social, vamos ter que sofrer essa penalidade social. Mas dentro de nós somos transformados. Dentro de nós somos mudados. Dentro de nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa. Importa para nós também receber bem os pecadores perdoados. E nos tornarmos instrumentos de cura, de transformação, de restauração, de reintegração daqueles que têm um encontro pessoal com Jesus e têm as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Nós podemos receber Jesus para um grande banquete em nossas casas. Nós podemos, diferente de Simão, colocar uma bacia e nós mesmos lavarmos os pés de Jesus, saudá-lo com um beijo.
e ungir a cabeça dele para dizer: Jesus, tu és bem-vindo em minha casa. Tu és bem-vindo em minha vida. Tu és bem-vindo aqui. Eu imagino como aquela mulher saiu glorificando a Deus, com a sua vida transformada. E talvez as amigas dela vão falar assim: cadê o seu perfume? Como é que você vai trabalhar essa noite? Cadê o seu perfume pendurado no seu pescoço? E ela dizia assim: eu não preciso mais disso, porque Jesus transformou a minha vida. Talvez ela dissesse assim: olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez na minha vida. Olha o que ele fez na minha história. Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode mudar a sua história. Ele pode restaurar sua vida, sua família. E tudo aquilo que o pecado tem destruído na sua vida e na sua família. Esse texto, essa parábola é um convite a entendermos o quanto Jesus nos perdoou e a amá-lo intensamente com as nossas vidas. Talvez para nós, para mim, para você, se eu fosse contar a minha história e você fosse contar a sua, a gente fala assim: quem foi mais perdoado? E para mim, eu fui o mais perdoado. Talvez para você, você foi o mais perdoado. Porque todos nós somos pecadores. Quando Simão olha aquela mulher e fala assim: se ele soubesse que ela é uma pecadora, é claro que ela é uma pecadora. Você também é, eu também sou, Simão também era. Agora ela é uma pecadora transformada e perdoada pelo poder do Evangelho. Eu posso ser, você também pode ser, Simão também poderia ter sido. Receba então o perdão de Jesus na sua vida hoje. Continuamos pecadores, mas perdoados, salvos, libertos da escravidão que o pecado nos submete. Quero orar com você e pedir para que você experimente essa graça de Jesus na sua vida e em seu coração. Depois eu